Olha, nós aqui para o nosso diário da saúde mental. Foi uma semana relativamente tranquila, mas quero destacar a questão do raporte. O que é raporte? Raporte é basicamente a ambientação que é criada pelo terapeuta para que o cliente se sinta confortável para falar o que sente, é aquela conexão que é criada entre o profissional e o cliente. E essa semana eu percebi como é interessante essa questão do raporte em relação às mais diversas formas como as pessoas interpretam as coisas. Então, por exemplo, não existe uma receita pronta, porque mais de 100 clientes que já passaram por mim, se eu fizesse o mesmo tipo de raporte, se eu usasse a mesma entonação de voz, se eu fizesse tudo igual, não daria certo, porque as pessoas elas enxergam as coisas de formas diferentes, elas têm interpretações diferentes em relação a tom de voz, em relação a algumas palavras. Então, algumas palavras que eu uso com o cliente X não dá para ser usada com o cliente Y. Uma entonação com o cliente X não dá para ser usada com o cliente Y. Logo vocês vão ouvir meu gato berrando aqui porque ele é dramático. Ele começa a ouvir minha voz, ele começa a miar. Ah, então, e é muito interessante essa questão dessa dinâmica, porque todo novo cliente é quase que uma nova descoberta, porque é entender quais são as palavras que afetam positivamente, quais são as palavras que afetam negativamente esse cliente, quais são as dinâmicas que deve ser usada com esse cliente. É um cliente que eu vou precisar ser mais assertivo no sentido de diretivo, dar mais direcionamento para esse cliente. Vai ser um cliente que eu vou necessitar, por exemplo, ouvir mais. Tem clientes que eles não querem falar muito, eles querem, na verdade, um empurrãozinho. E por empurrãozinho, não entenda que eu falo o que ele deve fazer, mas sim que eu dou um pequeno direcionamento como uma sugestão ao meu gato aqui fazendo o drama dele, porque ele tem que vir aqui miar justamente na hora que eu começo a gravar, né? Ele tava quieto até agora, aí ele tem que vir aqui, né, nessa hora. É... Não no sentido desse direcionamento ser um direcionamento de ó, vai e faça exatamente isso, 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 isso. Não, é uma sugestão. Então, por exemplo, você já pensou na possibilidade de nós fazermos determinada coisa desta maneira? E por que a gente poderia fazer dessa maneira e por que talvez nós não deveríamos fazer dessa maneira? Eu coloco o cliente para refletir a respeito disso. E aí, a partir disso, ele começa a elaborar a própria ação dele. Então, as sugestões, isso é muito importante de ser feito em terapia, de que é que a ação que o cliente vai fazer seja uma coisa que ele queira fazer e não algo que eu quero que ele faça. Tem que ser algo que ele entendeu que aquilo pode ser benéfico para ele. E aí, a partir disso, ele vai fazendo. E tem clientes que simplesmente eles querem tudo na mão. E esses são os mais difíceis de trabalhar, porque quando o cliente ele quer tudo na mão, ele ainda não entendeu qual que é a dinâmica terapêutica, ele ainda não entendeu que a coisa não se resolve do nada. Ele simplesmente quer que você chegue e dê todas as soluções para a vida dele e num instalar de dedos, assim, com apertar botões, a coisa vai ser resolvida. E não é bem assim. Claro que também a pessoa não vai ficar 5, 10 anos em terapia, a princípio. Mas também nós não vamos resolver a coisa em um mês. Para falar, ser bem sincero com vocês, um recorde que eu tive foi de 4 meses de terapia, mas vou dizer para vocês que era uma questão muito específica, extremamente específica e isolada. Não havia coisas em volta. É diferente de outros clientes que começam com uma demanda e aí a gente vai escavando, nós vamos percebendo outros problemas. Sem contar que a vida traz problemas. Então, no meio do processo terapêutico, coisas acontecem na vida das pessoas, elas não sabem lidar e isso vai fazendo com que elas fiquem mais tempo na terapia. Não dá pra gente estar preparado para tudo que a vida vai trazer. Não tem como estar 100% preparado para tudo. Em algum momento nós vamos ter que ter algum auxílio, seja profissional, seja de uma boa amizade, para lidar com alguns problemas. Então, tem gente que acaba, já tô em terapia mesmo, aconteceu
situação na minha vida, eu vou continuar em terapia para poder trabalhar. Isso também é bem comum que acontece. Mas o foco aqui é o raporte. E tem clientes que simplesmente eles não conseguem entender que é um trabalho em conjunto, que se eles não trazerem aquilo que eu estou sugerindo, a coisa não vai funcionar. Então eu vou dar um exemplo para vocês, não adianta nada a gente fazer uma análise funcional do comportamento e a pessoa não entender como funciona o comportamento dela. Se a pessoa não entende como é que funciona o comportamento dela, fica complicado. Então, por exemplo, quando eu pergunto, quando situação X acontece, que sensação você tem? E a pessoa fala, não sei. Eu não sei, não tem como trabalhar com não sei. Eu preciso, não, olha, eu me sinto mal, eu sinto uma gastura, eu começo a suar frio, e eu começo a suar frio nesse tipo de situação, porque isso significa isso, isso, isso. E tem gente que não traz esse tipo de informação, elas não têm esta autoconsciência. E pra gente ter saúde mental, a gente precisa ter a autoconsciência do que está ocorrendo dentro da gente, de como as coisas vão ocorrendo dentro da gente. E nós temos que ter muita paciência. Nós temos realmente que ter muita paciência para poder ir lidando com clientes assim. Claro, se eu percebo que o raporte que eu estou proporcionando, a forma como eu estou abordando, de todas as tentativas não está dando certo, eu sugiro que vá procurar outro profissional, eu indico colegas, não tem problema nenhum, porque nem sempre a gente consegue casar as coisas, acontece. Os estilos simplesmente não batem, os estilos de trabalho simplesmente não batem entre mim e o cliente e tudo bem. Mas é muito importante, quando você for procurar um profissional de saúde mental, que você tenha a paciência de que o processo ele não é uma coisa extremamente rápida. Você tem que entender que, principalmente se você nunca fez terapia, de que você tem que entender a dinâmica de trabalho desse profissional e, entendendo a dinâmica de trabalho desse profissional, que você vai pegar com 3, 4 sessões talvez, você vai ter uma noção melhor do que fazer, se você vai continuar, se você não vai continuar com este profissional. E pergunte, sempre pergunte. É ótimo quando o cliente pergunta, faz perguntas. Como é que é o trabalho? Como é isso? Como a gente vai fazer isso? Como vai fazer aquilo? Enche de perguntas. É bom porque aí você já vai filtrando um profissional. Porque se ele não souber responder as perguntas talvez mais básicas em relação à dinâmica de trabalho, você já sabe que é um profissional que não sabe muito bem o que está fazendo. E aí você já pula fora. Esse foi o nosso diário da saúde mental de hoje. Foi um pouquinho sobre como é essa questão do raporte, essas dificuldades com os clientes e dando um pouco de dicas também de como vocês podem melhorar o processo terapêutico de vocês. Então, até a próxima e curte, compartilha e vamos tentar ter constância nesse canal.